Olá, sou Carlos Zanotto, estou diretor administrativo no Sicoob Animais Metropolitana e com o propósito de transparência, faremos aqui uma breve apresentação dos principais pontos que estão sendo alterados no nosso Estatuto Social. Importante que se diga que grande parte das alterações são para adequação ao modelo estatutário do Sicoob institucional, sistema Sicoob ao qual esta cooperativa pertence. Grande parte das alterações são ajustes de redação e renumeração de itens, e outras partes que são propostas como exclusões e inclusões, que nós faremos destaques aqui. Iniciando, quando nós falamos do título 1 das disposições iniciais, da denominação da sede, do fórum de área de ação, do prazo de duração e do exercício social. Podemos verificar que o artigo 1º manteve, no título 1º das disposições iniciais, capítulo 1º, da denominação da sede, do fórum, da área de ação, do prazo de duração e do exercício social, podemos verificar, na coluna do meio, nós destacamos as ações feitas sobre o Estatuto atual. E aqui nós temos o primeiro artigo manteve, o primeiro inciso está mantido, o inciso 2, ele migrou, foi renumerado para o item 3, com ajuste no conteúdo. Qual ajuste no conteúdo? É isso que está em destaque. Acrescentamos as áreas Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Botafogo no estado do Rio de Janeiro, Tubarão e Blumenau no estado de Santa Catarina. Depois nós podemos verificar, e aqui na coluna do meio ainda, que está indicando que foi remanejado o item, para onde foi remanejado. No capítulo 2 do objeto social, podemos verificar que houve alteração no texto sem alteração de conteúdo, que, como dissemos, são os ajustes de renumeração e de redação adequados ao novo modelo de estatuto social do sistema Sicoob ao qual pertencemos. No artigo 3º, a mesma coisa, nós também temos aí remanejamento e renumeração de itens, e adequação de grafias ao novo modelo do Estatuto. Do lado direito total, temos um quadradinho escrito novo. Em azul, a alteração a inclusão do parágrafo 4º. Neste parágrafo, tudo o que está escrito aqui dentro remete às obrigações do Sicoob Animais Metropolitana, como pertencente ao sistema cooperativo Sicoob. Também a adequação ao modelo de estatuto do sistema. Aí nós continuamos aí com as alterações de grafia sem alteração de conteúdo, e tem novamente um quadradinho escrito novo do lado direito. Nesse quadradinho, nós podemos observar a central poderá delegar a representação para o Sicoob Confederação. Nós, como signatários dos regimentos e dos normativos do sistema Sicoob, também temos que constar que isso aqui está presente no nosso estatuto. Seguindo no parágrafo 6º do mesmo artigo, nós temos uma nova inclusão, adequação ao novo modelo de estatuto sistêmico também. No artigo 3º, dentro da integração ao sistema de cooperativas de crédito do Sicoob, todos os arranjos, todos os ajustes feitos em azul na parte de cima não alteram o conteúdo do que nós já tínhamos em nosso estatuto. A inclusão está restrita a esses itens que tem do lado direito escrito novo, e eles também são para a adequação do nosso estatuto aos normativos do sistema Sicoob. No capítulo 4º, das responsabilidades, nós verificamos que não há nenhuma alteração de conteúdo. Houve remanejamento e renumeração, mas nenhuma alteração de conteúdo. Do título 2 dos associados, capítulo 1º da área de atuação. Também nós verificamos aqui do lado, na coluna do meio, que os 2 primeiros itens foram remanejados, renumerados, e há um item novo, que é a possibilidade de associação, englobando mais um perfil conforme disposto no Estatuto Modelo do Sicoob Animais.
Na coluna do meio, no artigo 13 do Estatuto atual, nós temos lá que houve um remanejamento para o artigo 7º com alteração de conteúdo, porque aqui ele tratava do número de associados, será limitado, lá em cima ele está contido dentro da nova redação. Depois disso, nós verificamos que há alterações de renumeração com ajuste de redação sem alteração de conteúdo. E outros até foram mantidos da forma como está hoje no nosso estatuto. E aí nós podemos seguir. No capítulo 3 dos deveres, podemos verificar também que houve uma exclusão observada na coluna do meio, porque esta exclusão é uma exclusão já prevista em lei, não faz sentido a gente reproduzir isso em estatuto. Depois nós temos o capítulo 4, dos casos de desligamento de associados, seção 1 da demissão, também foram mantidos ou renumerados. Da seção 2 da eliminação, houve uma alteração no conteúdo do inciso 1º, porque foram incluídos, como nós pertencemos ao sistema Sicob, foram incluídos os regimentos, regulamentos, manuais e outros normativos internos e sistêmicos, adequando o nosso estatuto ao modelo institucional. Novamente, na seção 3 da exclusão, verificamos que não houve alteração significativa. Capítulo 5 das responsabilidades da readmissão. Não houve alteração, houve apenas remanejamento no artigo 23. No artigo 24 e 25, os dois artigos foram incluídos e substituídos pelo artigo 15 do novo estatuto proposto pelo Conselho de Administração, com este texto que diz que o Conselho de Administração fixará os critérios de reingresso. Título 3º do Capital Social, capítulo 1, da formação do capital, seção 1, das considerações gerais. O artigo 26 é renumerado, os demais artigos eles são remanejados de outros itens do Estatuto que já existe, o restante é mantido. Houve aqui uma grafia um pouco diferente, mas para adequação, sem alteração de conteúdo. Os itens excluídos, eles estão previstos dentro das regulamentações de lei e normativos internos. Não precisam constar no estatuto. Depois nós temos novamente renumeração, remanejamento e uma inclusão. Essa inclusão que está em azul, com a caixinha novo à direita, ela traz aqui para nós a adequação ao novo modelo do Estatuto Sicob, dizendo qualquer questão omissa referente a essa matéria será decidida pelo Conselho de Administração. Depois nós temos seção 2 do relacionamento por meio eletrônico. Aqui, sim, nós tivemos também alterações de redação e renumeração, sem mudança de conteúdo. Capítulo 2, que no Estatuto atual está falando da remuneração de capital, ele foi remanejado para o artigo 16º do novo Estatuto, e nós já tratamos dele. Da movimentação das cotas-partes, seção 1. No Estatuto atual, o artigo 31 foi remanejado para o artigo 16º e já foi tratado. Do resgate ordinário, aqui houve uma alteração de redação, renumeração e alteração de redação, sem alteração do conteúdo. O item que foi excluído, ele poderá, a devolução do capital, ser feito no ato. Isso aqui é uma deliberação dos critérios que nós já lemos acima lá, que será decidido pelo Conselho de Administração. O artigo 32 foi remanejado, com seus parágrafos, e aqui recebe o remanejamento do artigo 23 para cá. E tem um novo. Este novo é adequação ao novo modelo de Estatuto do Sicob, contemplando itens do atual em nova redação, válida as exclusões abaixo. Então, isso aqui é uma nova redação de adequação de estatuto, e essas novas aqui também são todas de adequação ao estatuto. Caso o valor das cotas-partes seja inferior
a restituição do capital para associado delegado, depende de observância de itens definidos em lei, os saldos de capital, de remuneração de capital ou sobras a pagar, não procurados pelos associados, demitidos, eliminados ou excluídos, serão revertidos ao fundo de reserva da cooperativa após decorridos 5 anos da demissão, eliminação ou exclusão. Isso aqui também é um item que está colocado aqui para atender a norma do Banco Central. Na seção 2 do resgate eventual, capítulo 20, o capítulo 33 do Estatuto atual, houve apenas renumeração. Também nós não tivemos alterações em nenhum outro desses itens. Do balanço das sobras, das perdas e dos fundos. Também nós podemos verificar aqui que o artigo 34 foi mantido com renumeração sem alteração de conteúdo, o 35 no inciso 1, 2, 3 mantidos, e o inciso 4º pela incorporação do capital do associado, observada a proporcionalidade referida no inciso 1 deste artigo. Como nós estamos renumerando todos os artigos, não faz mais sentido este item aqui. A inclusão aqui do inciso 3, pela constituição de reservas, é uma possibilidade que está facultada, então está sendo adequada ao modelo Sicob, e o restante não houve alteração, houve apenas remanejamento, com uma inclusão aqui em azul no item, no inciso 5, por outras destinações específicas, desde que permitidas pela legislação. Também enquadramento à legislação. Depois nós tivemos aqui remanejamentos, sem inclusões ou exclusões. No capítulo 2 dos fundos ainda, artigo 23, ele do Estatuto atual, que é o artigo 37, ele foi renumerado, mantendo o texto. Depois nós temos ajustes de grafia, que estão em azul, sem alteração de conteúdo, e 3 itens excluídos aqui, porque eles todos estão contidos neste novo, colocado aqui para adequação ao modelo sistêmico. No título 5, que falava das operações, especificando aqui as operações que a cooperativa poderia realizar com seus cooperados, nós temos o parágrafo 2º, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ele foi remanejado para o artigo 2º do novo estatuto, e os demais não são pertinentes, porque já foram contemplados na nova grafia, ou já são prescrições legais, não precisam constar no estatuto. Da organização social, capítulo 1 dos órgãos sociais. Não houve alteração, apenas remanejamento e ajuste de grafia. Capítulo 2 da Assembleia Geral, o artigo 45, com seus parágrafos 1º e 2º, foram excluídos, porque eles já são itens de definição que já estão em legislação, não precisam constar em estatuto. Da competência para convocação, houve renumeração, alguns textos foram mantidos, porém, tudo aqui foi ajustado em grafia ou não altera o conteúdo. Principalmente aqui, o Sicob Unimais, que com a fusão que tivemos no final do ano passado, passou-se a chamar Sicob Unimais Rio, nosso sistema regional que a central representa. Na seção 2 do prazo de convocação, artigo 47. Aqui sim, com alteração de conteúdo, e embaixo já o seu inciso 1º, publicado no jornal de grande circulação ou de circulação regular, com redação com alteração de conteúdo. Porque aqui nós tivemos que especificar que isso, por força de lei vigente, ele não precisa mais circular por jornal, basta estar em sítio eletrônico da cooperativa ou em repositório de acesso público e restrito na rede mundial de computadores. Na seção 3 do edital, a inclusão aqui é a forma como será realizada a Assembleia Geral, incluindo aqui apenas que ela pode ser digital também.
Depois nós temos, e isso compreende os dois incisos 6º e inciso 7º, que estão como novo, constando aí do lado direito, na última coluna. Na seção 4 do quórum de instalação, o artigo 49 do Estatuto atual foi apenas renumerado, manteve-se a redação. Na seção 5 do funcionamento, também houve remanejamento, mas não houve alteração de conteúdo. Subseção 1 da representação. Também houve remanejamento de alguns itens, com renumeração, porém sem alteração de conteúdo. Seção 2 do voto. Aqui também nós observamos a renumeração e os remanejamentos feitos sem alteração de conteúdo. Da seção 3, da seção permanente. Também verificamos que houve renumeração de item e foram mantidas redações dos demais. Seção 4 das deliberações. Houve a renumeração de item, ajuste de grafia sem alteração de conteúdo. Capítulo 3, Assembleia Geral Ordinária. Também nós olhamos aqui que a renumeração de itens, houve ajuste na redação para que o formato ficasse adequado ao novo modelo do Estatuto Sistêmico, mas também sem alteração de conteúdos relevantes. Capítulo 4 da Assembleia Geral Extraordinária. Houve renumeração de item, também com readequação da grafia dos itens para ajuste, contemplando o modelo de estatuto do Sicob sistêmico. Capítulo 5 dos órgãos estatutários. Aqui é especificação dos órgãos, isso aqui não precisa, porque isso é feito por legislação. Na seção 1 das disposições gerais, artigo 62, renumerado, e aqui ele vai englobar as alterações necessárias sobre os órgãos estatutários. Vemos aqui novo, que é a inclusão de seguirmos o Pacto de Ética do Sicob, porque é uma adesão sistêmica, e aqui embaixo nós temos novamente inclusos aqui o parágrafo 1º, parágrafo 2º, com inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, que fala de pessoas em cargos eletivos públicos. Também já tínhamos alguma coisa assim no nosso estatuto anterior, e aqui está como novo, porque a grafia e a especificação foram melhorados no novo estatuto. No artigo 63, nós temos excluídos alguns itens para adequação ao modelo de estatuto sistêmico, porque são itens previstos em normas e regimentos eleitorais. Então, aqui fala das condições para exercício de cargo estatutário, depois ele vai falar, teve o remanejamento do inciso 3º, e os demais são excluídos porque eles estão contidos nos regimentos internos e nas normas legais. Isso vale para todos esses excluídos deste item. Novamente, inelegibilidade de candidatos a cargos estatutários, isso aí é previsto no regimento eleitoral, que são os regimentos internos. O regimento eleitoral, inclusive, foi aprovado na última Assembleia e está em vigor. Depois nós vamos aqui para seção 2 do Conselho de Administração, subseção 1 da composição e do mandato. Houve uma alteração na redação com alteração no conteúdo. E a alteração no conteúdo é que nós tínhamos de 7 a 12 membros, passaremos na proposta do Conselho de Administração para o novo estatuto, de 5 a 9 membros. Os itens que foram excluídos é porque eles já são
contidos nas normas legais, não precisariam ser reproduzidos aqui no novo estatuto. O que foi incluído, e é novo aqui nesse estatuto, os membros do Conselho de Administração, incluindo o presidente e o vice-presidente, serão eleitos conforme respectivos cargos descritos no registro da chapa, seguindo o disposto do regulamento eleitoral. Depois nós já estamos no artigo 38, ainda falando do Conselho de Administração. Ele tem uma alteração de grafia com alteração de conteúdo. Qual é a alteração de conteúdo? Ele sai de os seus membros serem reeleitos somente 2 vezes consecutivas. E aqui passa, podendo seus membros serem reeleitos somente 3 vezes consecutivas, mudando de 2 para 3. Os demais itens excluídos estão dentro do regimento eleitoral. Subseção 2 das reuniões do Conselho de Administração. Houve apenas renumeração e manteve-se a maioria de todo o texto, sem alteração de conteúdo. Subseção 3, da ausências dos impedimentos e das vacâncias dos cargos de Conselho de Administração. O artigo 72 foi renumerado para artigo 40, com ajuste da redação com alteração de conteúdo. E aqui fala para ausências, impedimentos, e aqui dá um descritivo no modelo sugerido e proposto pelo Conselho de Administração, que segue o novo Estatuto Sistêmico, com uma alteração, que aqui está destacado, que é a seguinte: impedimentos pelo prazo inferior a 90 dias. E aqui está falando nas ausências temporárias iguais ou inferiores a 60 dias. Então, o que antes era 90 dias está mudando para 60 dias. O restante é remanejamento ou ajuste sem alteração de conteúdo. Nós temos 2 inclusões aqui embaixo, que é para ajustar o nosso novo estatuto ao modelo sistêmico também. Inclusive, destacando-se que os substitutos, em caso haja substituto, exercerão os cargos até o final do mandato dos substituídos. Subseção 4 das competências do Conselho de Administração. Tudo aqui houve reajuste de redação em alguns lugares, que estão destacados em azul, e o restante foram mantidas as redações ou houve remanejamento de numeração de artigo. Há um novo destacado aqui, que é o inciso 10, aprovar a subscrição de capital no Banco Sicoob. Isso aqui é uma prerrogativa que faz a nossa cooperativa estar também aderente ao sistema Sicoob. Mudou a redação. Nós já tínhamos essa definição dentro do nosso sistema. Depois nós temos renumeração com ajuste de seção sem alteração de conteúdo. Isso vale aí para os demais incisos. Até esse novo que aparece aqui embaixo, que também é para dar agilidade operacional. Então, compete ao Conselho de Administração, ao conselheiro de administração eleito presidente, decidir ad referendo do Conselho de Administração sobre matéria urgente e inadiável, submetendo a decisão à deliberação do colegiado na primeira reunião subsequente ao ato. Isso aqui é para operacionalizar determinadas situações que nós recebemos aqui, que tem execução imediata. Depois nós temos alguns itens excluídos. Esses itens excluídos são ajustes ao modelo sistêmico ou já estão previstos em regulamentação, em regime ou regulamento interno. Há 3 novos itens colocados aí. Os 3 itens colocados, que é o inciso 4º, 5º e 6º, são ajustes no modelo sistêmico com regulamentação em regimento interno. Depois nós temos parágrafo 1º, o 2º e o 3º, que eles são renumerações ou remanejamentos. Seção 3 da diretoria executiva da subordinação da composição e do mandato. Aqui é importante dizer que todo esse parágrafo
é para o ajuste da composição do organograma que foi definido pelo Conselho de Administração, que troca a existência de 3 diretores para 2 diretores no Sicoob Animais Metropolitana. Então, aqui está dizendo renumeração com alteração de conteúdo, porque está mudando de 3 diretores para 2 diretores e os seus dizeres aqui pertinentes a essa mudança. Então, o artigo 79, ele foi remunerado para o artigo 44, com ajuste de redação e alteração de conteúdo. Porque no artigo 44 diz que o prazo do mandato dos diretores executivos será de 4 anos, podendo haver recondução a critério do Conselho de Administração. Na verdade, é uma grafia um pouco diferente, mas não muda o conceito. Depois há a manutenção aí do parágrafo único. Subseção 2, da ausência dos impedimentos e da vacância da diretoria executiva. Aqui houve remanejamento, readequação de texto, remanejamento, ao novo incluso aqui, que é o item A, na acumulação de cargos entre os diretores, deve ser observado as atribuições a fim de prevenir possíveis conflitos de interesse. Também isso aqui é para atender a legislação em vigor. O outro item, o inciso 2, é remanejado de artigo anterior. Depois nós temos o parágrafo 1º mantido. O parágrafo 2º, ele é incluso e para ajustar também a redação ao modelo do Estatuto Sistêmico. E nós temos a exclusão do artigo 82, que já prevista em norma legal também não precisa constar no Estatuto. Na subseção 3 das competências da diretoria executiva, aqui houve renumeração, sem alteração de conteúdo, mas daí para diante nós vamos verificar que houve adaptação de nomenclatura para os 2 novos diretores, que é a diretoria executiva de administrativa e diretoria executiva de negócios. E o restante tudo é adequação de textos e de funções conforme o organograma definido pelo Conselho de Administração para adequar todas as funções a esses 2 diretores. Não temos mais diretor de desenvolvimento, então o artigo 85 é excluído e o seu inciso 1º é remanejado para um dos diretores acima. A mesma coisa para o inciso 2. Aqui está inciso 3, diretor de negócios, com ajuste na redação, mas sem alterações ou novas inclusões. E nós vamos para a subseção 4 da outorga de mandato. Aqui há uma exclusão. A exclusão é para adequação operacional. Porque aqui diz que fará reuniões ordinárias regularmente e extraordinárias sempre que necessário. As reuniões, como são 2 diretores, elas acontecem à frequência de suas necessidades. Então, é mais uma questão de ajuste operacional. Artigo 49, está mantido, renumerado do artigo 90. E o artigo 91, também, isso aqui já a lei normatizando esse procedimento, não precisa constar em estatuto. Na seção 4 do Conselho Fiscal, subseção 1 da composição e do mandato. No artigo 92, ele foi renumerado para o artigo 50 com alteração de conteúdo. Porque a nova lei complementar 196, que altera a lei complementar 130, ela define que o Conselho Fiscal passe a ser constituído de 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Lembrando que todos os cargos que foram eleitos antes da entrada em vigor da Lei 196 permanecerão em seus cargos até o vencimento de seus mandatos. Depois nós temos alterações de redação sem alteração de conteúdo. Subseção 2 da vacância do cargo de conselheiro fiscal. Também houve só ajuste aqui com alteração de conteúdo.
ajuste para 2 vacâncias, ao invés de 4 vacâncias, já que são 4 o total entre membros efetivos e membros suplentes. Da subseção 3 da reunião do Conselho Fiscal, houve aqui uma renumeração e um ajuste no conteúdo. Artigo 96. Houve uma renumeração para o artigo 52, e aqui, onde consta com ajuste de redação com alteração de conteúdo, na verdade, nós vamos verificar que a única alteração que houve dentro do artigo 96 é a exclusão do último item. Na ausência do coordenador, os trabalhos serão dirigidos por substituto escolhido na ocasião. Isso aí não precisa constar em estatuto, até porque faz parte do regimento interno do Conselho Fiscal. Subseção 4, da competência do Conselho Fiscal. Vamos verificar aqui que houve ajuste de redação em alguns itens, mas o conteúdo total e geral foi mantido. Título 6º, da dissolução e da liquidação. O artigo 96, ele foi renumerado com a correção, com alteração de conteúdo. A sua alteração e os exclusões, eles são substituídos pelo artigo 56, que é novo. A liquidação da cooperativa obedece às normas legais e regulamentares próprias, portanto, não precisa constar em estatuto. O título da ouvidoria, o artigo 101, ele foi renumerado para o artigo 3º, parágrafo 7º, que a gente já tratou lá no início dessas alterações. Os demais, eles são excluídos porque já está previsto a adesão aos normativos sistêmicos lá, e trata, inclusive, de ouvidoria. No título 7º das disposições finais, o artigo 56, ele é a renumeração do artigo 103, e aí nós vemos o 57 e o 58 também. E assim nós tratamos todas as alterações, principais alterações, que nós vimos e poderíamos relatar dentro das alterações sistêmicas propostas pelo Conselho de Administração e pelo próprio sistema cooperativo Sicobi, a qual somos signatários. Ficamos à disposição, quaisquer dúvidas podem ser colocadas diretamente para nós aí nos questionamentos que nós faremos os atendimentos.